Nós estamos na Semana da Fraternidade. Semana passada, eu comecei falando sobre a igreja de Laodiceia, em uma quarta-feira, porque o devocional daquele dia falava de Laodiceia. Alguns irmãos estão perguntando aonde está o vídeo de quarta-feira passada. Ele está sendo editado. Eu falei 3 coisas que não devia naquele sermão. Aí eu pedi para tirar do ar, para a gente editar, para depois voltar. Então, se Deus quiser, até sexta-feira ou sábado, a gente coloca no ar. Então, quando a gente falou na semana passada sobre perseverança, devoção a Deus, melhor dizendo. Então, no dia 3, alguém escreveu o devocional falando exatamente sobre quando não tenho devoção a Deus, a denúncia que Jesus faz à igreja de Laodiceia. E eu confesso que eu me empolguei demais. E quando eu estou muito empolgado, eu falo demais. Preguei 1 hora naquele dia e ainda falei o que não devia. Então a gente está editando para a gente. E quando a gente falou sobre fraternidade, a palavra no grego para fraternidade é Filadélfia. E aí meu coração foi para a carta anterior à de Laodiceia na Bíblia. A carta de Laodiceia é a última carta, a anterior é Filadélfia. E todas as vezes que eu falo da igreja de Filadélfia, eu tenho uma alegria muito grande. Então, se eu estava empolgado domingo passado, a minha empolgação esse domingo vai ser maior. Quarta o quê? Hoje é quarta-feira. Então, mas estou falando de quarta-feira passada, né? Então, na semana passada, quarta-feira passada, a gente falou sobre Laodiceia, e quando a palavra fraternidade, que foi trabalhada domingo passado, tem por origem no grego Filadélfia, me remeteu ao Apocalipse, que é uma carta anterior à carta de Laodiceia. Quando eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego que eu tive, em 86, você nem era nascido, né? Tinha 1 ano. Meu primeiro emprego registrado foi na Convenção Batista de Pernambuco. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu comprei um presente para minha mãe, tirei o dízimo, comprei um presente para minha mãe, passei na livraria evangélica e comprei um LP, long play. E todo mês eu fazia isso, recebia o salário, naquela época o salário não entrava na conta, a gente recebia na mão, eu separava o dízimo, ia na livraria evangélica e comprava um outro LP. Todos os meses eu comprava um LP diferente. De maneira que eu tenho lá em casa, não sei nem dizer quantos LPs, inúmeros, vários. E um dia eu fui para uma ação evangelística semelhante à viagem missionária que a gente vai fazer no sertão da Bahia. E a preparação para aquela viagem missionária era a gente ter momentos de oração. E 1 semana antes nós fizemos uma vigília de oração. Naquela vigília veio um cantor que iria acompanhar a gente nas cruzadas, chamado José Carlos. Eu nunca tinha visto aquele cantor na vida. Mas aí, aquela experiência de estar pregando o evangelho lá no meio rural, na zona rural, no meio do mato. E a gente ia para as celebrações noturnas e esse cantor fazia a adoração.
quando eu recebi o salário daquele mês seguinte, eu fui na livraria evangélica e comprei o LP daquele cantor. E lá tem uma música muito bonita, chamada Filadélfia. E ele canta exatamente todo o texto da carta à igreja de Filadélfia. E aquilo marcou a minha vida. Toda vez que eu leio esse texto daqui, eu me lembro daquela música. E ainda ontem, finalizando esse sermão, lembrei, hoje eu botei no YouTube e ouvi, e ele canta Filadélfia, e há um momento que ele faz uma declamação desse texto. Então, eu sempre que penso em Filadélfia, meu coração enche de alegria. Houve uma época aqui na Lindóia que a gente pensou em mudar o nome da igreja. A gente não, eu. Eu pensei em mudar o nome da igreja, porque tem Lindóia em São Paulo. Então, eu disse, nós vamos mudar o nome da igreja, ela vai chamar Igreja Batista Filadélfia, em Curitiba. E aí pensei melhor e não senti que era a direção de Deus, era mais um capricho meu. Eu abandonei essa ideia. Então, o nosso tema hoje à noite vai ser encorajamento ou encorajando a fidelidade em meio à fraqueza. Encorajamento à fidelidade em meio à fraqueza. Apocalipse diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. E nós já pregamos uma vez aqui, estudamos Apocalipse versículo por versículo. Em um culto de quarta-feira, a gente passou 2 anos estudando Apocalipse. Anjo da igreja aqui refere-se ao pastor da igreja. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E vocês já me viram orar inúmeras vezes. Eu oro, Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Uma vez uma criança foi imitar o pastor Ilquias. E ele imitou exatamente isso. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, essa carta, para mim, ela é muito cara, muito especial, porque eu cito muita coisa dessa carta. Versículo 8, sei de tudo que você faz. E eu sempre falo, que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Sei de tudo que você faz. Hoje pela manhã, no grupo da viagem missionária, alguém fez um comentário lá, não fale com o pastor Ilquias sobre isso. Aí alguém disse, ele está no grupo, mas se ele não viu até agora, então ele não vai ver mais. Aí eu gravei um áudio, botei lá, aí a Leila falou, botou uma imagenzinha, ele está sempre de olho. Mas é Jesus que sabe, não é o pastor. Jesus é que sabe tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. E eu não tenho dúvida nenhuma que esta Igreja Batista Lindóia é uma igreja amada por Jesus. Não tenho dúvida disso. Amo você. Por quê? Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Interessante que ontem recebi um zap de uma pessoa perguntando o contato da Antônia.
lembrando quem é Antônia e o Betão. E eu disse para ela, eu posso te ligar amanhã? Porque eu estava na reunião da liderança e eu queria dizer para aquela pessoa que a Antônia já está com Jesus no paraíso. Mas não dá uma notícia desse jeito, né? Ela disse, pode sim, pastor. Aí liguei hoje de manhã para ela. E eu disse, olha, faz muito tempo que a senhora não fala com a Antônia, né? Disse, pois é. Aquela pandemia que a gente viveu foi um tempo muito difícil. Ah, foi verdade. E eu fui conversando assim, devagarinho. E falei, a senhora conheceu o esposo da Antônia? Ah, conheci. Então, a pandemia veio, ele adoeceu. Depois de uma semana, ela pegou o Covid também. Os dois foram internados. E o marido dela faleceu. Ah, meu Deus, que choque. Falei, pois é, o marido dela faleceu. E depois, 15 dias depois, né? Ela também faleceu. Aí a mulher ficou sem chão. E aí a gente conversou um pouco. E eu disse para ela exatamente isso. Nós somos sobreviventes. A pandemia levou muita gente. Muitas vezes nós não temos essa noção de que a gente é sobrevivente. Quantas pessoas morreram na pandemia? E aqui na igreja nós só tivemos 3 pessoas que morreram na pandemia. Quando eu olho para esse texto, quando ele diz assim, olha, vocês, eu vou preservar vocês, protegerei vocês de um grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E a gente vê pessoas dentro do templo que não quer sair mais. Hoje eu tive saudade do Jonas. Faz 20 dias que Jonas está aqui todos os dias. Dona Dália manda ele para a igreja. Vá para a igreja, meu filho. Fez um trabalho bonito, fez uma estante ali atrás que se tiver um terremoto, cai tudo, menos a estante. Aquilo ali está seguro, Dália. Mas esse homem vem aqui, passa o dia inteiro aqui, se divertindo. Na presença do templo do meu Deus. De onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. E será chamado Guiele. Será a cidade da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Jesus parece que tem um outro nome que fará sentido em algum momento da história desta igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, entre as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, Filadélfia se destaca como uma igreja sem repreensão. Não há repreensão para Filadélfia. Enquanto outras foram advertidas por compromissos com o mundo. Como vimos a semana passada, Laodiceia, mornidão. Outras igrejas por tolerar o pecado. Filadélfia foi elogiada por sua fidelidade humilde. Fidelidade humilde. Não é uma fidelidade arrogante. Uma igreja que é fiel de postura arrogante, ela não tem paciência com os pequenos,
com os novos, com aqueles que ainda não cresceram onde precisa crescer. Essa paciência com os crentes novos, que estão aprendendo a mudar o vocabulário, aprendendo a mudar os valores, com as crianças que de vez em quando correm, sobe aqui e começa a bater, né, com os pauzinhos no palco. Baqueta, obrigado, estava tentando lembrar esse nome. Essa igreja, ela era fiel e humilde. E há aqui um contraste enorme entre a igreja que vimos a semana passada, Laodiceia, com a igreja que estamos vendo hoje, Filadélfia. Laodiceia é criticada sem elogios. Filadélfia é elogiada sem críticas. Isso é maravilhoso. A condição espiritual dessa igreja, Laodiceia, tinha uma auto-ilusão espiritualmente morna. Pensava que era uma coisa, mas não era. Tenho, porém, contra ti, que és morno. Quisera foste quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Enquanto Laodiceia tinha essa autoilusão, Filadélfia é fiel, apesar da limitação. Pouca força, mas manteve-se fiel. Um outro contraste na autopercepção. Laodiceia, iludida quanto à sua condição real, acreditava ser uma coisa que não era. Filadélfia, consciente de suas limitações. Ela sabe que ela tinha pouca força. Ela sabe que não tinha uma localização privilegiada. Eu faço muito menção a isso. Uma vez eu fui convidado para falar em um congresso da CEPAL como um case de sucesso como igreja. Por quê? Porque nós não estamos numa avenida onde passa ônibus, onde passa carros, onde passa a rápida. Não, nós estamos num buraco. No meio de ruas que não interligava com a rua principal. Agora, com a aquisição do terreno, que a gente vai ter uma rua que interliga com a principal. Eu me lembro que a gente, para chegar aqui, uma das coisas mais difíceis, graças a Deus, veio esses aplicativos de localização. As pessoas, para achar aqui, era uma coisa mais difícil. Ou seja, você tem pouca força, a sua localização não é legal, não é boa, mas ainda assim é uma igreja viva, alegre, dinâmica, que acolhe bem e as pessoas chegam para glorificar ao Senhor. Então eu fui convidado para falar de um case de sucesso exatamente porque nós não estamos nem bem localizados e nem somos ricos. Graças a Deus todo mundo é pobre economicamente falando. Aí alguém diz assim, pastor, o senhor não pode dizer mais que a gente é pobre, não. Tem uns carrões aí nos estacionamentos, mas está tudo financiado. E mesmo que não esteja financiado, está tudo pago, mas pago suadinho, cada um pagou direitinho. Nós não somos ricos. A igreja de Filadélfia tinha uma autopercepção consciente de suas limitações. Um outro contraste aqui, relacionamento com Cristo. Enquanto em Laodiceia, Cristo estava do lado de fora, batendo para entrar, em Filadélfia, a porta está aberta. Eis que ponho diante de você uma porta aberta, comunicando intimidade com Jesus. A postura divina em relação a Laodiceia, advertência e disciplina. A quantos amo, repreendo e castigo, disse Jesus em Filadélfia. A postura divina de proteção, é de recompensa. E quando eu penso em igreja, eu preciso que a gente entenda que igreja somos nós, você é a igreja.
Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Esse prédio é o templo. Esses elogios à igreja de Filadélfia devem ser entendidos como elogios a você e a mim, a nós. Eu penso assim, nós somos esta igreja. Cristo reconhece uma comunidade de pouca força, mas firmemente leal, como bem expressou Tozer, dizendo: Deus não busca vasos de ouro ou prata, mas vasos limpos e fiéis. Deus não usa vaso sujo. Por isso que nós precisamos de santificação. A orientação do apóstolo Paulo é que aqueles que se dizem cristãos e não o são, sequer o saudeis. Há uma responsabilidade muito grande quando a gente é identificado como cristão. Não há espaço para flertar com o pecado. Não há espaço para que na casa do Senhor o pecado seja tolerado. É interessante perceber que Deus usa vaso limpo, fiel. Ele prefere usar uma jumenta do que usar um profeta que esteja em pecado. Vocês lembram da história da mula de Balaão? Deus falou através de uma mula e Deus se recusou a falar através do profeta. Porque o pecado dominava a mente e o coração de Balaão. A mensagem à igreja de Filadélfia é uma mensagem de encorajamento àqueles que permaneceram fiéis, mesmo em tempos de fraqueza. Permaneceram fiéis, mesmo em tempo de oposição. Permaneceram fiéis, mesmo em tempo de aparente insignificância, mas se mantiveram fiéis. Então, 3 coisas que eu e você, como membros de uma igreja que eu penso que nós somos parecidos, e se não somos, eu gostaria que nós fôssemos, com a igreja de Filadélfia. Primeiro, é que Cristo reconhece e valoriza a fidelidade. Quem é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Deus valoriza a fidelidade. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus se apresenta como o santo e verdadeiro, ecoando Isaías 22, onde o servo de Deus tem a chave da casa de Davi. Aqui, Cristo reivindica a autoridade messiânica e soberania absoluta sobre portas que se abrem e se fecham, inclusive sobre as oportunidades de ministério, de salvação, de influência. A igreja em Filadélfia tinha pouca força, talvez sem recursos, sem influência política, sem prestígio na sociedade, mas Cristo não reprova essa limitação. Pelo contrário, ele destaca. O que importa para o Senhor não é o quanto temos, mas o quanto somos. Tem muita gente que pensa que vai ser valorizado pelo que tem. E aqui a gente valoriza pelo que é e não pelo que tem. Você pode ter o que quiser ter, mas você precisa ser filho de Deus, salvo em Jesus, humilde, relacional, amar uns aos outros. Mateus 25:21 diz assim: o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Quem é fiel no pouco, Jesus coloca sobre o muito. John Stott chegou a dizer: a fidelidade, não o sucesso visível, é o critério pelo qual a igreja
é avaliada por Cristo. A igreja é avaliada por Cristo pela fidelidade e não pelo sucesso que todo mundo vê. Isso para nós é um desafio, porque nós usamos muito as redes sociais. A gente faz postagem, a gente cita a igreja, e tem gente nos seguindo de tudo quanto é lugar do Brasil e algumas pessoas nos seguindo de fora do Brasil. Então a gente pode daqui a pouco ser seduzido, ser atraído pelo sucesso visível, quantas visualizações, quantos seguidores. Cristo honra o compromisso de quem guarda a sua palavra em meio a situações difíceis e não nega o seu nome, mesmo quando é impopular ou quando é perigoso afirmar que só Jesus Cristo salva. Mesmo assim, Deus honra o Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: qual a sua relação com a fidelidade a Jesus? Você tem sido fiel a Jesus? Você consegue entender que Jesus valoriza mais a sua fidelidade a Ele do que qualquer outra coisa? Você tem sido fiel sobre o pouco que Deus tem te confiado? Você tem sido fiel sobre o que Deus tem te confiado? Deus espera de nós fidelidade. Segunda coisa é que Cristo promete proteção e amor. Eles saberão que eu te amei. Eu te guardarei da hora da provação. Deus nos protege. E ainda que a gente viva momentos complicados, difíceis, nós não sabemos do que foi que Deus livrou Betão e a Antônia. Mas eu tenho certeza que Deus livrou de algo complicado. Eu até faço uma ideia. Posso até falar no particular depois. Mas eu sei que Deus promete essa proteção e amor. A fidelidade não é esquecida. Cristo promete duas coisas: reivindicação diante dos adversários e proteção na hora da provação. E todos nós passamos por provação. Todos nós enfrentamos situações perigosas, difíceis. Complicado quando você, por exemplo, assume uma dívida como nós assumimos, né, sem ter. É uma situação perigosa. As cláusulas do contrato são pesadas se a gente atrasar. Temos que orar para o dia 13 do 8. 13 de agosto. E quando assinava ali aquele contrato, foi fácil assumir o compromisso dos primeiros valores, porque nós tínhamos. Mas desses outros nós não temos nada. Veja, às vezes a gente corre perigos e a gente precisa confiar nessa promessa de proteção de Deus. Precisamos confiar no amor de Deus. E aí é uma expressão que muito chama a atenção de muita gente. Os chamados sinagoga de Satanás. Aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. O que é isso? Representa opositores religiosos, falsos judeus. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, porque o pessoal era um falso judeu e estava impondo o cumprimento da lei sobre os outros. Por isso Paulo vai dizer: por ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato, porque o cara é judeu no externo e não é judeu no interior. Versículo 29, judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. E às vezes nós queremos tanto ser aprovado pelas pessoas,
que a gente desconsidera aquilo que Deus quer. A gente quer ser tão aplaudido, tão elogiado, tão valorizado, receber tapinha nas costas. Aí a gente se esforça tanto para agradar as pessoas e desagrada a Deus. Mas a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, humildade. Havia uma perseguição aos cristãos. Os cristãos no primeiro século eram considerados hereges. E aí os estudiosos bíblicos interpretam esta passagem de várias formas. Primeiro, poderia referir-se a judeus que perseguiam os cristãos, rejeitando Jesus como Messias. Segundo, poderia designar falsos mestres ou pessoas que falsamente se declaravam seguidoras da fé judaica. Essa sinagoga de Satanás também pode ser uma referência metafórica a pessoas que se consideravam o povo escolhido de Deus, mas que na verdade se opunham aos verdadeiros fiéis. Então é importante notar que esta passagem tem sido historicamente mal interpretada e às vezes usada como base para o antissemitismo, perseguição aos judeus. Mas Cristo promete inverter essa situação. Os perseguidores reconhecerão publicamente o amor, reconhecerão publicamente a proteção de Jesus à igreja fiel. E quando eu penso nisso, me vem à mente algumas imagens vividas aqui nesse lugar. Hoje nós temos a alegria de termos aqui um vizinho maravilhoso, compreensivo, ajudador, nunca reclamou de nada, às vezes até cultua com a gente de lá. Mas não foi sempre assim. Nós tivemos vizinhos aqui que jogavam ovo nos vidros da nossa igreja. Vizinhos que jogavam pedra. Vizinhos que faziam mal. Mas uma coisa interessante, que nós tínhamos um vizinho aqui, muito impaciente, mal-humorado. E era um problema. Começava o culto, era um negócio. Nós começamos a orar por ele. Esse vizinho se converteu. Entrou aqui no meu gabinete um dia e eu falei de Jesus para ele, entregou a vida a Jesus. Discipulei ele, fiz o discipulado com ele. Se batizou e hoje hoje não sei, faz muitos anos. Mas mudou, se batizou lá em Ponta Grossa. Quando esse texto fala que há uma promessa de proteção, aqueles que se opõem aos verdadeiros cristãos, eles serão obrigados a ver o cuidado de Deus sobre os cristãos. Eu não sei se você já enfrentou uma perseguição por ser cristão, simplesmente por ser cristão. Eu já enfrentei isso, é difícil. E esse texto garante essa confiança. É importante notar que esta passagem, ela nos traz confiança. Deus, com seu amor, nos protegerá. A graça verdadeira sempre custará algo, se a fé não tiver de enfrentar resistência. Talvez ela esteja no caminho errado. Talvez ela esteja no caminho de agradar as pessoas. Mas quando a gente está no caminho de agradar a Deus, nós vamos sofrer resistência. E aí alguns dizem assim, se a sua vida não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada como cristão. Por isso Bonhoeffer vai dizer exatamente isso. Se a fé não tiver de enfrentar a resistência, talvez ela não esteja no caminho da cruz. A promessa de proteção da hora da aprovação tem sido interpretada de várias formas, mas o ponto principal é este: Cristo está com os seus.
no momento de sofrimento. Cristo está conosco, livrando-nos desse momento difícil, sustentando-nos dentro da provação. Ele nunca abandona os que são fiéis. Ou Ele está conosco, nos livrando disso, ou está conosco, nos fortalecendo para a gente viver isso, superar isso, suportar isso. Não estamos sós. A grande questão hoje, nesse ponto, é que eu e você somos convidados a confiar na promessa de proteção, na promessa de amor. Eu estarei com vocês. Terceira coisa, Cristo recompensa o vencedor com eternidade. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, não se desvie, não se esfrie. Não abra mão da sua fé, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Por que eu não vou cair? Por que eu não vou desistir? Porque é uma promessa aos vencedores e eu sou o vencedor. Cristo nos chama a perseverar. Conservar o que tem é perseverança. Conservar o que se tem é uma advertência contra o abandono da fé. Por quê? Por cansaço ou por sedução do mundo. Há uma coroa reservada para os que perseverarem. 2 Timóteo 4,8 diz, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai buscar a sua igreja. E Ele vai premiar os membros da sua igreja com uma coroa. E eu quero ver você com essa coroa imarcessível, diz o texto bíblico. Essa glória do Senhor na sua vida, ela é para quem termina a carreira com fidelidade. Ela é para aquele que se mantém fiel, aquele que enfrenta momentos difíceis, sim, mas persevera. E a recompensa prometida é gloriosa. Olha o que diz aqui. Coluna no templo, estabilidade. Coluna no templo, estabilidade. Hoje eu estava conversando com o Luiz, a gente fez um tour por aqui, e a gente falava exatamente da possibilidade de expandir o templo para trás. Aí eu mostrei para ele, eu não entendo nada de construção, falei, tem essa coluna aqui. Ele falou, pastor, tem essa viga. Há uma diferença entre coluna e viga. A viga é importante, nós não podemos tirar essa viga daí. Mas essa viga vai perder o sentido se ela não estiver amarrada em colunas. Não tem estabilidade em viga, estou certo? Não tem estabilidade de uma viga se ela não estiver presa a uma coluna. Não adianta botar uma viga aqui presa na parede. Por isso que o texto diz bem claramente assim, coluna do templo, estabilidade. Tem gente que tem uma fé estável. Nos altos ele crê, nos baixos ele continua crendo. Permanência, honra. Uma outra recompensa além da estabilidade é a identidade. Ter o nome de Deus escrito sobre si é uma expressão de pertencimento eterno. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou povo de Deus. Essa identidade que nos diferencia de todas as outras etnias. Estabilidade
identidade e cidadania, ser parte da Nova Jerusalém. É ter um lugar garantido no reino, que não se abala. Hebreus 12, 28 diz: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Uma das coisas do nosso século que tem apagado a chama espiritual de muita gente é a ausência de temor. Tem muita gente brincando. Tem muita gente que não é fiel porque perdeu o temor. Tem muita gente que não consegue manter-se, perseverar, porque perdeu o temor a Deus, não teme mais ao Senhor e é tragado, é vítima fácil de Satanás. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Tem muita gente se vulnerabilizando porque perdeu o temor a Deus, o temor ao Senhor. Estabilidade, identidade, cidadania e intimidade. Vocês vão tomar conhecimento do meu novo nome. O novo nome de Cristo indica uma relação única com o Salvador. A tradição apocalíptica mostra que nomes revelam essência e revelam missão. O vencedor compartilhará da plenitude de Cristo. Gente, isso é maravilhoso. O Ereisbe comenta: a fidelidade em um mundo hostil traz como recompensa o privilégio de estar eternamente no coração da casa de Deus, eternamente com o Senhor. Nós precisamos crer que a eternidade, ela nos espera. Podemos passar por dificuldades, podemos até enfrentar a morte, mas a gente sabe o que nos espera depois da morte. A eternidade me espera. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja de Filadélfia é um poderoso lembrete de que Deus vê e honra a fidelidade. Os olhos do Senhor estão à procura daqueles que são fiéis. Você pode ter pouca força, mas Cristo vê sua obediência. Você pode estar cercado de oposição, mas Ele guarda e reivindica os seus. Ele é meu. Ele está comigo. Você pode ser ignorado pelo mundo, mas há um nome eterno esperando por você. O meu nome está no livro da vida. E o meu nome eterno estará esperando por mim. Spurgeon disse certa vez: Deus usa homens e mulheres fracos que dependam dele e não confiam em sua própria força. Portanto, permaneça fiel, mesmo em meio à fraqueza. Quando a gente se sente fraco, já dizia o apóstolo Paulo, aí é que nós somos fortes. Nós estamos sendo moldados para a eternidade. A fidelidade silenciosa de hoje é o alicerce da glória eterna de Deus. Que você possa buscar essa intimidade com o Senhor, sabendo que o Senhor está contigo. E nós vamos orar agora, vamos orar por esses desafios que a palavra traz para nós, esses desafios de sermos achados por Deus fiéis.